Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar esse trabalho fantástico que nós temos feito aqui, que é propagar o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus. Nós cremos muito nisso, no poder que a palavra de Deus tem de transformar vidas, corações, transformar histórias. Temos experimentado isso de forma pessoal, nossa experiência de vida, e trazemos isso aqui para você. Esse trabalho, a gente tem feito um estudo textual da Bíblia, uma pregação expositiva, capítulo por capítulo do texto bíblico. O último episódio foi Mateus capítulo 10, parte 3, hoje é Mateus capítulo 10, a parte 4. Nós vamos estar encerrando o capítulo 10 hoje, e no próximo já será o capítulo 11. Tivemos o episódio hoje é 620, né? Capítulo 10, parte 4, episódio número 620, oitava temporada. Esse é um marco aqui que a gente tem feito. Algumas mudanças nos dias recentes, que foram o nosso acesso ao YouTube, YouTube Music, e isso tem expandido ainda mais o nosso alcance com esse trabalho aqui. E você pode compartilhar, você pode ouvir de forma gratuita. Mas quanto mais recursos nós tivermos, mais nós podemos expandir esse trabalho. E se você quiser contribuir com isso, você pode estar entrando em contato com a gente. Tem várias formas aí. Mas a princípio esse é um trabalho gratuito de propagação do Evangelho. E quanto mais parceiros a gente tiver, mais forte nos tornamos e mais longe nós iremos, para a glória do nome de Jesus. Então vamos lá, fazer o que viemos fazer aqui. Que bom que você veio, que bom que você chegou, que bom que você voltou para nós juntos meditarmos no texto bíblico. Aquele que conhece a Cristo, ele o confessa. Mateus 10, 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Nesses dias há muitos entre nós que são, no fundo, discípulos do Senhor Jesus. Nós temos encontrado alguns que evitam confessá-lo diante dos homens. O seu caráter e conduta ele tem sido observados há muito tempo por aqueles que o cercam. E os sinais de mudança, renovação divina, foram reconhecidos neles. Eles continuam sendo apenas discípulos secretos mesmo assim. Como alguém que nos é apresentado por João, que escolheu a hora tranquila da noite, quando o zumbido da cidade se acalmava e apenas um viajante desgarrado passava pela rua e ele esperava não ser reconhecido. Há muitos que se parecem com Nicodemos, algumas quietas, tímidas, meio temerosas, absorvidas nos seus próprios pensamentos, procuram Jesus, por assim dizer, à noite. Para tais, esse texto apela. Confessar a Cristo seria exatamente o que os ajudaria a perceber a sua condição. Confessar não deveria ser uma coisa difícil. Nenhum homem precisa hesitar em reconhecer que ama o que há de mais belo e serve ao que há de mais santo. De que maneira Cristo espera que você possa cumprir esse dever? Qualquer que seja a forma ou ordem que a Igreja de Cristo possa assumir, ela sempre tem alguma maneira pela qual a confissão aberta e pública pode ser feita. Dessa forma, o dever chega até nós, de acordo com a igreja a qual pertencemos. De alguma forma, Cristo deve ser reconhecido de forma aberta e publicamente diante das testemunhas.
Você deve ajudar no serviço cristão e assim confessar o nome de Cristo. Se você foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus, tenha certeza de que Ele tem algum trabalho para você fazer, algum lugar para você ocupar, alguma missão para você cumprir. Você deve viver uma vida que por si só confesse constantemente a Cristo. Quando a fonte é purificada, todos os riachos que dela correm fluem claros e puros. Quando o fermento é colocado na farinha, ele não ficará imóvel até que tudo esteja levedado. Não deixe que a timidez, assim como o pecado, a paixão ou maus hábitos, o impeçam de suas expressões naturais e adequadas. Cristo está enviando uma espada. Mateus 10:34. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Qual o significado desse versículo? Mateus 10:34. Jesus Cristo veio como príncipe da paz. Seu advento foi anunciado por anjos que cantaram sobre paz na terra. Quando um de seus discípulos desembainhou uma espada para defendê-lo, ele ordenou ao homem que a colocasse de volta na bainha, dizendo: olha, aqueles que tomarem a espada perecerão a espada. Mateus 26:52. Seu reino não é deste mundo. E porque não é, ele disse a Pilatos que seus servos não lutariam. João 18:36. Como então ele pode falar em enviar uma espada? Parece contraditório. Historicamente, meus queridos, o advento de Cristo, ele provoca oposição. Nós temos enfrentado isso. Pessoas que vêm aqui no nosso trabalho nos xingar, nos ofender, dizer que a gente não sabe de nada, que a gente é um idiota, que a gente é burro. Mas enfim, tudo isso faz parte da oposição que Cristo provoca. Nós sabemos que espadas foram desembainhadas contra os discípulos de Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, ele ouviu uma advertência nessas palavras de Cristo que foi posteriormente verificada em sua própria pessoa. Embora ele ainda não soubesse disso, quando Herodes Agripa ordenou sua morte, decapitado foi ele então com a espada, e ele se tornou o primeiro apóstolo mártir. O nosso Senhor previu a perseguição e a predisse, mas isso não era contrário aos seus princípios de paz. Seus discípulos não lutaram e nem ele nem eles provocaram antagonismo ao mostrar um espírito briguento. Não. A espada estava totalmente nas mãos e ainda está dos inimigos da fé. Não era uma espada de guerra igualitária, não, mas uma espada de crueldade, tirania e perseguição. No entanto, Cristo ele não recuou perante a perspectiva disso, nem permitiu qualquer descompromisso por parte dos seus discípulos. A verdade deve ser dita, os erros devem ser expostos, o pecado deve ser denunciado a qualquer custo. O cristão precisa estar preparado para a oposição. Se todos os homens falam bem dele, que ele examine sua conduta, para ver se está sendo fiel. Ou se por acaso ele falou coisas suaves demais, por uma questão de tranquilidade e conforto. Socialmente, a vinda de Cristo provoca discórdia. Esta é uma triste imagem da espada cortando o lar e separando filho e pai. Versículo 35. Nós sabemos que nenhuma família é tão unida como uma família verdadeiramente cristã. Cristo consagra, fortalece a vida doméstica. Ele não exige que renunciemos aos laços familiares para segui-lo. Como então ele descreve o quadro hediondo de brigas familiares provocadas pela sua vinda? Nós sabemos que suas palavras se tornaram realidade em muitos lares judaicos, onde um filho ou uma filha confessou a Cristo como seu Senhor.
Eles são aplicáveis ainda hoje em vários contextos sociais e nações. Em algumas famílias hindus que foram alcançadas por influências missionárias em tantos outros lugares ou nações. Mesmo aqui no país laico chamado Brasil, uma confissão verdadeira, corajosa de Cristo pode trazer grandes problemas a um lar, cujos hábitos são claramente anticristãos. A explicação é que Cristo deve ser o primeiro e que nenhuma reivindicação doméstica pode desculpar-nos pela deslealdade para com Ele. Espiritualmente, a presença de Cristo, ela traz uma espada. A palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. O evangelho da paz primeiro traz a guerra para a alma. Elimina velhos hábitos, opõe seus pecados de estimação. O velho Adão não morrerá sem luta. Ele luta contra o novo homem. Assim, o coração do cristão torna-se um campo de batalha. Recusar-se a resistir à tentação em prol da paz e do sossego é ser infiel a Cristo, que só dá paz através da perseverança. Versículo 34 ao 42, ele é de forma clara e explícita a demonstração do que seja a missão do Evangelho. Esses versículos concluem o encargo que Cristo deu aos seus discípulos quando os comissionou como evangelistas. Depois de instruí-los sobre como deveriam se comportar, versículos 5 ao 15, alertá-los sobre a hostilidade que deveriam encontrar, versículos 16 ao 23, e encorajá-los a serem destemidos, versículos 24 ao 33, ele agora os esclarece sobre a missão da sua mensagem. Aqueles que se unem em torno de Cristo são naturalmente combatidos e odiados por aqueles que se apegam a antigas tradições do mundo. Deste novo mundo, Jesus é a cabeça. Em relação a isso, ele é denominado segundo Adão, o início da nova criação de Deus, o primogênito de toda criatura. Sob sua influência abençoada, nós somos constituídos novas criaturas. Ele é o arquétipo do novo mundo, assim como Adão era do antigo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Embora o princípio da união com Cristo seja tão real quanto das famílias naturais, a sua essência ela é diferente. É individual, espiritual. Portanto, Jesus nunca se casou. Em seu reino não há homem nem mulher. Na ressurreição eles não se casarão nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus. O reino do Messias durará para sempre. O princípio do novo mundo é o amor a Cristo. Ele tem direito ao nosso amor supremo como nosso Criador, Redentor e Rei. Quem senão Deus poderia usar com justiça uma linguagem como aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim? Ele afirma ser amado por seus representantes. O tratamento dispensado ao embaixador é, na verdade, um tratamento dispensado ao seu soberano. Esse amor a Cristo, que é Ele próprio a personificação do amor na verdade, é a reversão de todo egoísmo. Requer o levantamento da cruz, versículo 38. A cruz aqui é qualquer dor ou incômodo, até mesmo o sacrifício da própria vida. A figura ela é usada em antecipação profética da maneira como ele iria morrer. Consequentemente, as promessas do reino são para os fiéis, os leais, perseverantes servos de Cristo. Aquele que encontrar a sua vida, perdê-la. Amor é vida. O amor a si mesmo e ao mundo é a vida do não regenerado. O amor de Cristo é a vida do novo nascimento. Não podemos permitir que o amor próprio domine nosso coração a ponto de ser maior que o amor que demonstremos que temos por Deus, por Cristo. Aquele que salva sua vida negando a Cristo, a perderá eternamente.
Tertuliano observa que quando os juízes tentavam persuadir os cristãos a renunciar à sua fé, os termos que eles comumente usavam eram: olha, salve sua vida, não jogue sua vida fora. Aquele que perder a vida por minha causa, achará. O que um homem sacrifica a Deus nunca se perde, pois ele o encontra novamente em Deus. O Senhor nunca permite que o mal nos aconteça, a menos que seja para impedir um mal maior e para nos fazer um bem maior ainda. Aquele que recebe um profeta, aquele que ensina a verdade, receberá a recompensa de um profeta. Alguns rabinos costumavam dizer que aquele que recebe um homem erudito ou um ancião em sua casa é o mesmo que se tivesse recebido a Shekinah, a presença de Deus, a habitação de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Até mesmo um copo de água fria dado em nome de um discípulo ao mais humilde seguidor de Cristo será recompensado. Essas passagens aqui, essas reflexões de Mateus são profundas, provocativas, inspiram a nossa reflexão, nosso compromisso em uma vida cristã. Vamos considerar algumas coisas, meus queridos. Pense comigo. Será que nós estamos dispostos a confessar nossa fé em Cristo, mesmo quando isso nos coloca em situações desconfortáveis ou até perigosas? Muitas vezes a confissão pública de nossa fé, ela pode trazer desafios. No entanto, nós somos chamados a ser luz no mundo e a não escondermos nossa fé, independentemente das circunstâncias. Nós permitimos que a palavra de Deus trabalhe em nosso coração, purificando nossos pensamentos e ações, mesmo que isso cause conflitos internos e externos em nossas vidas. Pense nisso. A espada de Cristo pode trazer conflitos, causar divisões, tanto internamente ao lutar contra nosso velho eu, quanto externamente, nas relações com aqueles que não compartilham nossa fé. Será que estamos prontos para essa transformação, essa mudança? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Calma o coraçãozinho agora e vem comigo nesse momento de oração. Quando eu encerrar a oração, eu estarei encerrando, mas a gente volta para meditar no capítulo 11, se Deus quiser, tá bom? Eu te aguardo lá. Pai Celestial, nós te agradecemos por nos enviar teu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Nos ajuda a sermos corajosos em confessar nossa fé sem medo das consequências. Dá-nos a força necessária para enfrentar a oposição com amor e verdade, permanecendo firme em teus princípios. Que a tua palavra penetre profundamente nos nossos corações, transformando-nos de dentro para fora. Que possamos ser instrumentos de paz, justiça, sempre prontos a proclamar teu nome e servir aos outros em teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém. A gente volta em breve. Um abraço. Tchau, tchau.